Meus irmãos, nesta noite, eu quero convidar você a refletir comigo sobre um tempo de incertezas. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre um tempo de medo. Eu quero convidar você a refletir comigo sobre um tempo sem esperança, onde parece que as coisas vão se tornando cada vez mais piores, onde parece que o outro dia será o pior que hoje. Eu quero convidar você para refletir sobre um tempo que parece que as coisas não vão mudar. Eu quero convidar você, meus irmãos, sobre um tempo obscuro, um tempo escuro. Talvez você esteja falando, o pastor pode estar falando de 2021. Talvez você esteja pensando, o pastor vai falar de novo de pandemia. Não é sobre isso que nós iremos falar. Mas eu quero convidar você a caminhar comigo durante esse mês de dezembro, nessas 4 mensagens que nós iremos meditar no século I. Eu quero convidar você a também caminhar comigo nas terras da Judéia, nas terras de Israel, nesse mês de dezembro. O povo, neste tempo, já se fazia 400 anos que não havia uma voz profética, Deus falando com teu povo através do homem. Desde que o profeta Malaquias prometera a vinda do Messias na força e no poder de Elias, depois dali cessou então. O povo estava com medo, o povo estava desesperançado, o povo não sabia mais o que fazer. Nesse tempo Israel estava vivendo sob o jugo de Roma. Nesse tempo, neste século, Israel estava pagando tributos a Roma. Nesse tempo Israel trabalhava para Roma. Nesse tempo, o contexto religioso, nesse tempo os religiosos estavam sem esperança, rendidos a uma tradição morta, ou então outros se venderam ao sistema e fizeram da casa de Deus uma casa de câmbio, aonde tiravam dali lucro. É nesse tempo obscuro, que Deus invadiu a história. É neste tempo que Deus se fez carne. Se fez carne no menino Jesus, trazendo esperança para o seu povo. Mas não para somente os judeus, mas também para nós, os gentios. O Natal aconteceu, e a luz raiou para os desesperançados. É lógico que não foi em dezembro, nós já sabemos disso, falamos todos os anos. Mas o importante que nós temos que celebrar é a vinda do Senhor. Deus se fazendo carne. E nós iremos então nesse mês ver as reações dentro desses 4 cânticos que nós iremos meditar, que está no Evangelho segundo escreveu Lucas. O cântico de Maria, o Magnificat, o cântico de Zacarias, o Benedictus, o cântico dos anjos, Glória in excelsis, e o cântico de Simeão, Nunc dimittis. Cântico que é celebrado entre os cristãos. Lucas registra 4 cânticos no seu evangelho, e por isso Lucas leva o nome, então, de o Evangelho do Louvor. O meu objetivo com essas meditações, nós iremos ver nos cânticos que Deus trouxe esperança, e o meu objetivo também para nós é Deus trazendo esperança para nós dentro da palavra do Senhor. É Deus, primeiramente, trazendo esperança ao povo judeu e depois para nós, mostrando da mesma forma para nós, assim como eles esperavam um Cristo político que viesse e o libertasse de Roma, mas Deus trazendo uma esperança para eles totalmente diferente do que eles aguardavam. E eu quero com isso, o meu objetivo é para que nós venhamos entender que a nossa esperança não está numa vacina que nós estamos orando, mas a nossa esperança vai além disso. A nossa esperança não está nos políticos. A nossa esperança não está nessa briga de braço, nessa queda de braço entre governo federal e governo estadual. A nossa esperança não depende se é de direita ou de esquerda. A nossa esperança está numa pessoa.
E essa pessoa se fez carne, habitou entre nós, a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Então eu quero convidar você, seguindo o texto, a meditar comigo nesta noite, no Cântico de Maria, que está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 49. Onde diz-nos assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou o seu trono, os poderosos, e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. O contexto os irmãos conhecem. Maria já havia recebido a visita do anjo, para lhe falar que foi achado graça em Maria, mulher muito agraciada, dizendo então que do seu ventre nasceria o Filho do Altíssimo, que herdaria o trono de Davi e que esse menino reinaria sobre Jacó, e o teu reino não passaria mais. E Maria então, de grande temor, recebeu a palavra do Senhor, que se cumpra em mim tudo o que foi dito. Maria então parte, depois disso, apressadamente, para a casa de sua parente, Isabel. Chegando ali na casa de sua parente, Maria cumprimenta Isabel, e o menino que está no ventre de Isabel, então, se mexe no ventre, estremeceu, diz-nos a palavra. E então Isabel, diz-nos a palavra que Isabel foi tomada pelo Espírito Santo, e disse: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Maria então ali entoa um grande cântico, este cântico que nós lemos ao Senhor. Note vocês que Maria canta as Escrituras. Maria canta. Você vai ler o cântico de Ana, no Antigo Testamento, em 1 Samuel, você vai ver que tem partes, você vai ver que de gerações em gerações tem os salmos, você vai ver que tem os profetas no cântico de Maria. Maria canta as Escrituras, ela exalta o Senhor, diferente dos dias de hoje, onde muitos louvores que mais exalta o homem, mais fala sobre o homem, mais fala sobre autoajuda do que ajuda do alto. Diferente de muitas músicas e cânticos aí, que as pessoas cantam até dentro da igreja, num culto público. Maria não, Maria exalta o Senhor, ela canta as Escrituras. Mas eu quero meditar algumas coisas que, lendo esse texto durante essa semana, meditando nesse texto, o Espírito Santo ministrando no meu coração, eu consegui enxergar algumas coisas dentro deste cântico. E a primeira coisa que eu quero meditar com os irmãos é que Deus age por meios estranhos e nada convencionais.
Deus é assim, meus irmãos. Deus age da forma que às vezes nós menos esperamos. Deus age fora do protocolo. Deus age da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, e Ele usa quem quer. E diz um louvor, vai reclamar com Ele. Deus age por meios estranhos e nada convencional. Maria está com um espírito alegre neste momento. Maria engrandece ao Senhor, e ela diz o porquê ela engrandece. A Bíblia diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Maria louva a Deus, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, contemplou a humildade da tua serva. E a humildade aqui, essa palavra significa mesmo pobreza e dependência. Total dependência de outro. A palavra poderoso, usada, é déspota. Aquele que se relaciona dependente de nada e de ninguém. Deus não precisa pedir autorização a ninguém para agir. O nosso Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Deus não precisa pedir permissão se nós queremos ou não queremos algo. Ele age e pronto, acabou. Deus não precisa pedir permissão a judiciário, a governo nenhum. Porque Deus é Deus. Deus é soberano. Aquele que se relaciona dependente de nada e nem de ninguém. Deus não precisa fazer acordo com poderosos nenhum. Deus não precisa fazer acordo com homem nenhum. Ele é soberano para agir. O anjo, quando foi enviado, ele não foi na sede política em Roma. Ele não foi no palácio do imperador. O anjo, quando foi enviado, ele não foi enviado à sede religiosa, a Jerusalém. Ele não foi a um conhecido, renomado, um governador. Não. O anjo, quando foi enviado, ele foi a uma cidade desprezada, de pessoas rejeitadas. Nazaré. Deus, quando quis se fazer carne, Ele não foi a um ventre de uma princesa, a uma filha de um imperador, a filha de um governador. Não. Ele foi ao ventre de uma moça pobre. Ele foi ao ventre de uma moça noivada com um carpinteiro, de uma camponeira. Deus assim aprouve Ele não entrar na história pelos palácios. Assim aprouve a Deus não entrar na história pelo ventre de uma pessoa renomada, de uma pessoa conhecida. Assim aprouve Ele não entrar na história pelo ventre de uma princesa. Deus entra na história por essa moça que achou graça diante do Senhor. Essa moça bem-aventurada por causa de sua humildade. Deus habita no ventre dessa moça para trazer salvação a todos aqueles que são seus. Deus age do jeito que Ele quer. Totalmente diferente daquilo que nós, às vezes, pensamos. Às vezes, julgamos e analisamos. Nós vemos o exterior. Deus disse isso a Samuel. Você vê por fora. Eu vejo por dentro. Você analisa o exterior. Eu conheço o interior. Diferente de nós muitas vezes, porque é assim que nós vivemos os dias de hoje. As pessoas analisam por aquilo que as pessoas são, por aquilo que elas têm, exteriormente e esteticamente. Mas Deus age
de forma que ele usa os loucos para confundir os sábios, aqueles que não têm para confundir os que têm, os fracos para confundir os fortes, porque Deus age de forma que às vezes nós não entendemos, formas estranhas e nada convencional. Deus usa quem Ele quer, meus irmãos. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Quarta-feira nós falamos aqui sobre a história de Scott. Quem estava aqui? Scott nasceu com a sua espinha fíbica, e Scott então, totalmente atrofiado, aos 20 anos foi amputado sua perna, seu pai abandonou, sua mãe então mudou de casa, foi mudar em um apartamento, sem se locomover, obeso, atrofiado. O Scott então fica 15 anos sem sair de dentro daquele apartamento. Até então que uma pessoa nova convertida ao Senhor, todas as vezes que ia ao apartamento daquela senhora, via Scott ali e nunca o viu sair. E essa pessoa entendeu pelo Espírito Santo que ela precisava ver como Jesus vê. Ela precisava enxergar como Deus enxerga as pessoas. Então ela convida Scott e sua mãe a ir à igreja. Sua mãe, relutante, ainda não vai. Mas um certo dia, estes dois vão à igreja. E chegando ali, esses dois foram o centro da atenção por causa da doença e a forma física de Scott. Bill diz que todas as vezes que olhava em Scott se sentia algo ruim. Porque ele mesmo diz que ele tinha vergonha de falar o que ele sentia um sentimento de repulsa a Scott. E diz-nos então essa história que Bill sentiu então que o Espírito Santo tocou no coração dele e disse: você precisa se aproximar de Scott. E então Bill se aproxima de Scott, e ali então ele cria um grande laço de amizade com Scott. Todo domingo de manhã ele vai, pega Scott, traz para cuidar do jardim da igreja. O pastor diz que lembra até hoje que às vezes que chegava de manhã, Scott estava em sua cadeira motorizada, onde Bill havia fabricado para ele, os dois com aquela máquina de sopro, soprando as folhas secas. Bill então faz o primeiro aniversário de Scott com 45 anos, a primeira vez que foi comemorado. E o pastor ali diz que ele se lembra muito bem de quando ele deu o seu lugar para Bill batizar Scott. E se lembra de Bill pegando aquele corpo pequeno e mergulhando nas águas e o trazendo de volta. 3 anos após o batismo, o corpo de Scott deixou aquela igreja, faleceu. E Bill então relata no velório de Scott, que não foi Bill que abençoou Scott, pelo contrário, foi Scott que abençoou Bill, com tanto aprendizado, porque ele enxergava por fora, e nunca conseguiu ver o que Scott tinha por dentro. Deus usa do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quiser, e quem Ele quiser, independente se nós gostamos ou não, se nós queremos ou não, se é iletrado ou letrado ou não, se tem diploma, sim ou não, tanto faz. Deus faz o que Ele quer e usa quem quer, e nós não podemos reclamar com Ele, porque é instrumento de Deus nas mãos dEle. Todos nós somos. Às vezes nós analisamos o vaso, mas não tem vaso diferente, porque existe só vaso de barro, maleável, quebrável, mas o tesouro está dentro do vaso. Vasos são iguais. A única diferença é que tem vaso de honra e vaso para desonra, mas todos são de barros. A diferença é que o tesouro, a pessoa do Espírito Santo, habita dentro de nós. Deus usa quem Ele quer. Foi assim com Maria. Ninguém poderia esperar de uma mulher de Nazaré, de um lugar rejeitado, de um lugar pobre, de pessoas desprezadas, de uma camponeira, de uma menina aproximadamente, diz alguns estudiosos, 16 anos. Não é possível um lugar desse. Mas, diz-nos a Bíblia, que Deus achou graça.
naquela mulher. Quero lhe dizer Deus achou, nos agraciou também. Porque nós levamos em nós também a palavra da salvação. Às vezes nós falamos, mas eu não consigo, eu não posso. Quem sou eu? É isso mesmo, nós não somos nada. Mas nós levamos em nós o poder transformador do Evangelho. A pessoa do Espírito Santo. Deus quer te usar. Deus quer te usar cada vez mais. Deus quer te usar. Talvez você foi rejeitado de um lugar também. Foi rejeitado na família. Talvez os outros te desprezam. E daí? E daí? Não é nosso. É Deus. É tudo de Deus. É Deus quem faz. Mas, a segunda coisa também, é que ela louvou e se alegrou pela chegada de um novo tempo, um novo reino. Diz a palavra do Senhor, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no seu coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Vocês conseguem enxergar aí o balanço que há um do outro? Uma pessoa dependente, uma pessoa humilde e o rico, que acha que não depende de Deus. Quando Jesus disse sobre a dificuldade, não a impossibilidade, de um rico entrar no reino do céu, é porque a maioria das pessoas, e às vezes nem precisa ser rico, as pessoas colocam a confiança no dinheiro. Mas aqui nós vemos que agora iria vir um novo tempo, um novo reino. Maria está alegre porque agora Cristo viria estabelecer esse novo reino. Esse reino formado de pessoas humildes e de pessoas tementes. Este reino inabalável, duradouro, não só para um momento, um reino diferente dos outros, que valoriza os desprezados. Um reino que valoriza os humildes. Um reino que usa os humildes, que não despreza ninguém. E Maria se alegra com isso, porque é totalmente diferente do reino do mundo. É totalmente diferente do sistema do mundo. Por isso esse reino é chamado de o reino invertido ou o reino de ponta cabeça. Que bem-aventurado é quem chora, bem-aventurado é o perseguido, bem-aventurado é o pacificador. O reino de ponta cabeça, bem-aventurados os humildes. Se você for ver ali, principalmente para os romanos, alguns desses sinais eram sinais de fraqueza. E Deus então inverte o sistema do mundo, inverte o reino do mundo de ponta cabeça e diz, não é quem está no topo, mas sim quem está na base. É os humildes, é os pobres de espírito, é os que choram, é os que pacificam, não é aqueles que eu nasci assim, eu sou assim, vou tirar satisfação. Não é aqueles que não dependem de Deus, mas são os pobres de espírito. Não é aqueles que se acham orgulhosos, que não precisam de nada. Se precisar de alguém, não. São os humildes de coração. Não é aqueles que tudo vai a mar de rosa, não, é aqueles que são perseguidos. Esses são felizes. É o reino de ponta cabeça. Se você falar isso para os outros falam, esse cara está louco, quem quer um negócio desse? Mas Jesus disse, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. É o reino invertido, o reino de ponta cabeça. Esse reino então traz uma revolução política, porque ele destrona os poderosos. É ele quem põe, é ele quem tira. Diz Daniel, capítulo 4, versículo 28. Daniel está interpretando a visão de Nabucodonosor e ele diz, rei, não é você, mas é Deus quem põe, é Deus quem dá, mas também é Deus quem tira. Não é você, e por causa disso, rei, você vai crescer agora, vai comer grama. E foi assim por um bom tempo.
Até que o rei soberbo, orgulhoso, que amava os seus jardins suspensos da Babilônia, reconheceu que há um Deus no céu que coloca quem Ele quer e que tira quem Ele quer. Há um Deus no céu que governa os reinos. É um Deus no céu que iria enviar uma pedra, uma rocha, bater no pé da estátua, as estátuas destruírem, e essa rocha, tirada por mão de homem, iria abalar, crescer e tomar toda a terra. Qual é este reino? É o reino inabalável de Jesus Cristo, que veio no menino Jesus. É este reino. É este reino que vem trazer agora uma revolução política, uma revolução social, que enche de coisas boas os pobres e despede vazios os ricos. É este reino. É o reino que traz uma revolução moral, dispersa os orgulhosos, os soberbos e arrogantes, os que se pensam que são melhores do que os outros. Isso daí dispersa. Ele traz então também uma revolução espiritual, exaltando os humildes, aqueles que sabem e reconhecem que depende de Deus. Isaías 61 profetiza sobre a chegada desse reino. O Espírito do soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E aí Jesus então vai ao templo, abre-se ali o pergaminho, o rolo de Isaías, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É este ano, é este reino, melhor dizendo, que Jesus veio estabelecer. Você consegue encontrar alguma diferença entre a profecia de Messias de Isaías e Jesus lendo o texto? Você consegue ver que falta alguma coisa? O que está faltando quando Jesus lê? A vingança. Jesus ali não fala de vingança, mas Jesus diz que Ele vem estabelecer esse reino primeiro, a vingança depois. E tem muita gente, parece, que prega primeiro a vingança, e depois pensa em estabelecer esse reino. Jesus disse: eu vim trazer este reino. É o reino que coloco quem Ele quer. Eu exalto os humildes. Eu disperso com coisas boas os pobres. Eu exalto os que me temem. Este é o reino que eu vim trazer, totalmente diferente dos outros. O reino invertido, o reino de ponta cabeça. Jesus veio estabelecer esse reino, veio trazendo impacto na terra. Ele é um reino invertido que teme a Deus, que valoriza as pessoas, que socorre os necessitados, que cuida dos pobres, que conhecem aquele que tem o coração intimamente orgulhoso. O negócio é tão estreito, porque às vezes você acha que pensa, aquela pessoa não é orgulhosa. E Jesus fala: pera. Não, é diferente. Eu conheço aquele que no seu íntimo, do seu coração, é orgulhoso. Há um contrapeso no texto. De um lado nós temos orgulhosos, de um lado nós temos humildes. De um lado nós temos as pessoas que pensam que são poderosas, do outro lado nós temos aqueles que o temem. Este é o reino de Deus. Este é o reino de Deus. Jesus, quando ensinou os seus discípulos, qual foi a primeira lição que Jesus ensinou a orar? O que Jesus disse? Pai nosso,
santificado, e depois, venha a nós, é a primeira lição que Jesus ensinou. Estabelecer o reino de Deus na face da terra, totalmente contrário do reino que nós vemos no mundo. Você faz parte desse reino? Amém? E o que você tem feito então para estabelecer esse reino? O que eu tenho feito para estabelecer esse reino? O que nós temos feito? O que esta igreja tem feito? Podemos fazer mais, amém? Podemos socorrer mais, amém? Podemos ajudar mais, amém? É o reino de Deus estabelecido na face da terra. Este é o reino de Deus. Nós, como verdadeiros seguidores, discípulos de Cristo, devemos impactar, transformar e desafiar o mundo, apresentando a eles que todo esse sistema, todo o sistema, seja ele, como eu disse, direita ou esquerda, todo esse sistema é abalável. Mas existe um sistema e um reino, que este reino é inabalável e durará para toda a eternidade. Este reino é o reino de Deus. Quando Jesus disse, é chegado a vós o reino dos céus. Ele veio na pessoa de Jesus. Ele habitou, ele se fez carne, ele veio no menino Jesus. E Maria louva, continua louvando. Louvou por sua fidelidade. Ela louva a Deus, ela se alegra, o espírito, a alma, alegra em Deus, pela fidelidade de Deus. Ela diz, Deus é fiel, Deus cumpre com sua promessa, Deus cumpre. Maria louva a Deus, porque a promessa que Deus havia feito, em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, farei de você um grande povo. De você quem? Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Farei de você um grande povo. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus agora então iria entrar na história, não como um libertador do jugo de Roma. Não. Ele veio cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. Um libertador de algo muito além e muito pior que o jugo de Roma. O pecado. Deus veio para isso. E Maria se alegra, porque agora vai se cumprir a promessa que havia feito. Não só os judeus, mas a sua descendência. E nós somos descendentes de Abraão, porque ele é o nosso pai na fé. E agora Maria se alegra, não porque iria vir o libertador do jugo de Roma, mas o libertador de algo pior, que nos prende, que está em nós, essa natureza adâmica, essa vontade de praticar a desobediência a Deus, essa vontade de desobedecer cada vez mais, esta luta do nosso coração orgulhoso, esta luta da nossa arrogância, do nosso eu, veio agora, Deus entra na história, o libertador de tudo isso, e nos liberta das algemas do pecado. Das algemas do pecado. Para isso Cristo veio. Agora, nesse momento, a graça iria se manifestar em carne para abençoar o seu povo, através da aliança de Abraão. Mas não só eles, mas também a todos nós, por meio do menino Jesus.
E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa é para mim, para você, e Deus veio cumprir essa promessa, e Maria louva, se alegra por causa disso, porque ele sabia que nada, o jugo de Roma poderia vir outro império, um império mais forte, um império com poder bélico maior, iria destruir Roma, isso daí é de menos, mas existia uma coisa que ninguém conseguiria, é se libertar das algemas do pecado, mas veio o libertador, e nos livrou deste mal. Agora não somos escravos do pecado, nós pecamos, nós somos cheios de mazela, mas nós não vivemos para pecar, porque nós andamos no Espírito, e agora nós vivemos em Espírito, e Cristo entrou na casa do mais valente, quer dizer, o mais valente foi na casa do valente, e nos trouxe para si, e fomos transportados para o reino do teu amor, chamado Cristo Jesus. Você já pensou do que Cristo te libertou? Você já pensou ser inimigo de Deus? Às vezes a pessoa pensa, eu não posso ser inimigo desse cara. Esse cara é ruim, esse cara é mau. Você já pensou em ser inimigo do Todo-Poderoso, o Criador? Você já pensou em viver uma vida de desobediência com Deus? E eu quero dizer que nós iríamos viver assim. Mas diz-nos o profeta que Cristo tomou o cálice da ira que era para nós. E foi tão forte que ele bradou e disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Cristo é a promessa para todos nós. Aquilo que Deus havia anunciado como proto-evangelho e prometido, nesse momento, Ele está trazendo o reino. Está trazendo um novo reino, um novo tempo. Aquela nação que vivia o medo, a incerteza, o obscuro, a desesperança. Aquela nação que vivia de uma forma que não conseguia enxergar algo melhor. A luz raiou. A luz raiou, Deus se fez carne. E veio. E a Bíblia diz que eles o rejeitaram. E nós, como jambuzeiros bravos, fomos enxertados na oliveira. Você disse sim, porque Deus disse sim para você. Você ama Deus, porque Deus amou você. Deus não enxergou nada em nós. Não foi pelos nossos méritos, pelo contrário, foi contrário até aos nossos ineméritos. Mas Deus fez isso por nós. Nós também vivíamos assim. Obscuros, com medo, desesperançado. Vivíamos com medo do futuro. Para que nós fomos criados? Qual é o propósito da vida? Nós vivíamos assim, no obscuro também. Mas Deus, o Todo-Poderoso, trouxe luz, a luz do conhecimento que nós somos miseráveis pecadores. O Espírito Santo tocou em nós, trouxe-nos ao arrependimento. Então nós dissemos, sem Cristo não há salvação, eu estou totalmente perdido. Nós éramos assim também. Nós éramos assim. Mas Deus, no capítulo 1, versículo 46 ao 55 de Lucas,
anuncia então que a promessa será cumprida. A promessa que Deus havia feito em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, conhecido assim como o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Aquela promessa que de uma mulher que desobedeceu, também de uma mulher de nascimento virginal, viria o menino Jesus. Deus se encarnaria e nós seríamos benditos, benditos da descendência de Abraão, nosso pai pela fé. Nessa noite nós iremos celebrar essa aliança com Deus, a ceia do Senhor, que Jesus disse em Lucas capítulo 21, aguardei ansiosamente por esse momento. A palavra ali é que Deus aguardou desde a eternidade, que Ele se reúne com os discípulos, e pega-se ali o pão e rasga, quebra, o pão deles, e diz: olha, este é meu corpo, que é dado por vós. Quando vocês se reunirem novamente e praticar este ato, lembre-se de mim. Lembre-se que o meu corpo foi rasgado por vós. Eu entrei na história, não precisava, mas eu vi cumprir a promessa. Mas eu sofri. Então Jesus pega o cálice e diz: este cálice é o símbolo da nova aliança, é o meu sangue derramado por vós. E a Bíblia vai dizer que não foi com ouro e nem com prata que nós fomos comprados, mas foi com o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. E Jesus então sela essa aliança conosco. Nesta noite você tem um grande privilégio de participar do corpo e do sangue do Senhor, simbolicamente. Mas depois de orado e consagrado, isso se torna alimento espiritual para seguirmos esta jornada com Cristo. Mas eu quero te lembrar que você vai participar disso nesta noite, não porque você mereceu, não porque você merece, porque você é bonzinho, porque você segue a risca, você segue a regra, sabe? Não. É porque Cristo enxergou nós e agiu com misericórdia. Misericórdia vem da palavra latim misericardia, que é colocar cardia o meu coração. Miséria. Jesus colocou o coração dele na nossa miséria, porque nós éramos miseráveis. Nessa noite nós vamos aqui se reunir diante desta mesa, que às vezes no decorrer do tempo, entra ano, sai ano, não damos o valor a isso. Vou fazer a minha ceia virtual. Isso é um ato sacramentado pelo Senhor. Todas as vezes que fizerdes isso, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Lembre-se da promessa. Lembre-se da nova aliança, da remissão dos pecados, por causa do meu sangue. A graça se manifestou entre nós, não porque merecíamos, mas sim porque o Senhor é fiel e cumpriu a promessa dele.
Eu quero convidar você nesta noite, que quando estiver participando deste ato solene, louve a Deus, leve ao seu pensamento, à sua mente, ao trono da graça do Senhor, porque nós nos tornamos benditos, famílias benditas, povos benditos, nações benditas, porque Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você também nesta noite, que às vezes você está na internet, ainda não participa de uma comunidade onde a palavra do Senhor é pregada, onde os sacramentos são exercidos. Eu quero convidar a você a orar nesta noite, e dizer: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu te agradeço. Eu te agradeço pela promessa que foi cumprida no menino Jesus. Eu te agradeço pela promessa, Senhor, não de um libertador de um jugo colocado por um sistema, mas um libertador do pecado que me levaria a uma eternidade sem ti. Eu te agradeço, Senhor. Para refletirmos e praticarmos, Deus nos surpreende, Ele age por meios estranhos e nada convencionais. Deus age como Ele quer, porque Deus traz um novo tempo, um novo reino. O que tem tocado as pessoas, como você tem tocado as pessoas com esse reino invertido que habita dentro de você. Porque Deus prova a sua fidelidade cumprindo a promessa. Você tem louvado a Deus por sua fidelidade manifesta em Cristo? Ou você só louva na hora que tem a promoção no serviço, a hora que adquire um carro, a hora que consegue algum bem? Você só louva nesse momento? Ou sabe que antes da bênção tem o abençoador para ser adorado? Quero convidar a você a louvar nesta noite ao abençoador. Porque se Deus não nos desse mais nada, de quando Ele entrou na história, não favorecesse ninguém mais terrenamente, estaria muito bom. Mas Deus é tão benigno para conosco, que ainda Ele nos abençoa com tantas e tantas coisas. Eu costumo dizer que as bênçãos vêm a reboque, sabe? Primeiro vem Cristo e as bênçãos vêm a reboque junto. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu te